Olá pessoal, aqui é o professor Rafael e dando continuidade à dinâmica da Terra, vamos falar de elementos que compõem o estudo atmosférico, bem como fatores responsáveis por uma dinâmica de fenômenos climáticos no nosso planeta. E o que é a climatologia e por que estudar a climatologia? A climatologia vai ser a ciência que vai utilizar a coleta de informações, usando todo o rigor científico, essa coleta de informações para tentar fazer previsões do comportamento atmosférico, do que a gente chama de tempo atmosférico, que é a condição da atmosfera num determinado ponto específico e num momento específico. Então a gente consegue, a partir dessa leitura de informações, consegue adiantar algumas previsões, nem sempre são exatamente precisas, mas a gente consegue adiantar bastante coisa do ponto de vista de prevenir catástrofes, fenômenos climáticos que podem levar a inundações, levar a furacões, tornados, inclusive fazendo possíveis vítimas humanas. Então essa tentativa de se precaver, de tentar fazer essa leitura e fazer previsões do comportamento da atmosfera. E além dessa leitura mais momentânea, a climatologia também trabalha na ideia de fazer leituras a longo prazo e conseguir perceber alguns padrões que se repetem em determinadas regiões e aí estabelecer tipos climáticos diferentes no nosso planeta. E o que a geografia tem a ver com isso tudo? Bom, a geografia, o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. Então entender como esse espaço se constrói, esse espaço que é de constante transformação. E aí a gente tem uma ferramenta muito importante quando a gente começa a entender esses elementos e fatores que levam diferentes climas. Os elementos e fatores do clima são muito importantes para a geografia. Quando a gente começa a entender a dinâmica climática do nosso planeta, a gente começa a perceber que ela tem influência na rede hidrográfica do nosso planeta, por que a gente tem conjunto de rios em uma região e não em outra, e aí a gente consegue perceber a partir dessa rede hidrográfica todo o processo de ocupação histórica dos seres humanos, que geralmente estão associados a rios, esse acesso à água é sempre importante na história da humanidade. A gente sabe também que as condições climáticas são fundamentais, determinantes na produção agrícola. Então a geografia tem esse vínculo muito forte ali com a ciência da climatologia. A gente pega muitos conceitos emprestados, a gente usa esses estudos para o entendimento do espaço geográfico. Então, pessoal, dentro da climatologia, a gente tem alguns conceitos que são importantes, muitas das vezes são tidos como sinônimos, mas na realidade a gente precisa ter uma atenção e um cuidado, porque tem significados diferentes. Vocês já me ouviram falar na ideia do tempo atmosférico, essa ideia de uma fotografia de um momento, da captura de um momento em um determinado local das condições da atmosfera. Então eu abro a janela e digo: o tempo está chuvoso, o tempo está quente ou está frio. Então, quando eu falo, uso esse termo, a gente está se referindo a essa condição momentânea. Ou eu posso falar de um quadro climático daquela região, que aí, no caso, é um estudo mais prolongado. Geralmente, para a gente definir que determinada região tem um determinado clima, são estudos de 20 a 30 anos, fazendo medições e tentando estabelecer qual é o comportamento padrão daquela região, ao longo do ano, ao longo das estações do ano. Então a gente consegue definir que tal região tem um clima tal região tem um clima assim, assado. Beleza? E para a gente definir isso, a gente acaba levando em consideração o que a gente chama de elementos do clima. O que são esses elementos do clima? Então são esses pontos que são levados em consideração quando a gente faz esse estudo da atmosfera, da climatologia. Então a gente está falando de temperatura, que esse talvez seja o principal elemento do clima. A gente está falando da umidade do ar, a gente está falando da pressão atmosférica e estamos falando das condições de vento do nosso planeta. Então, pessoal, esses elementos que a gente analisa para entender o comportamento da atmosfera são interdependentes. A gente vai ver que esses elementos são estudados, inclusive,
na relação deles uns com os outros, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da temperatura, ela tem uma forte influência na condição de pressão atmosférica. Então, por exemplo, áreas onde a gente tem uma elevada temperatura, a gente costuma ter baixa pressão atmosférica, porque aquela temperatura aumentada, elevada, faz com que as moléculas daquele ar ganhem energia térmica, se agitem e comecem a se distanciar uma das outras, fazendo com que aquele ar fique menos concentrado e exerça um peso menor naquela superfície. Inclusive em áreas de baixa pressão atmosférica, a gente tem uma tendência daquela camada de ar ser uma camada ascendente. Diferente de regiões de baixa temperatura, onde a gente vai ter uma pressão atmosférica maior. Então esse ar, quando a gente retira a energia térmica, as moléculas se juntam mais, esse ar fica mais concentrado e exerce uma pressão, um peso, uma pressão atmosférica naquela superfície maior. Inclusive são regiões onde a gente tem a tendência de ser uma área de dispersão de ventos, né? Esses ventos eles vão ser espalhados para outras regiões do planeta. Então, como a gente vê, temperatura tem a ver com pressão, que tem a ver com condições da dinâmica de ventos. A dinâmica de ventos interfere no acúmulo ou não da umidade, no deslocamento de massas de umidade ao longo do planeta. A umidade, por sinal, interfere na temperatura. Então a gente está vendo que são esses elementos do clima, que é o que a gente estuda quando avalia a atmosfera, são elementos interdependentes. E para a gente falar de elementos do clima, a gente também costuma tentar entender quais são os fatores que fazem com que esses elementos possam variar. Então, se a gente está numa posição de latitude do planeta, se a gente vai estar numa região de maior ou menor altitude em relação ao relevo, a gente vai falar das correntes marítimas. Então, uma série também de fatores que vão fazer com que esses elementos do clima sejam dinâmicos, haja todo um processo de alteração. Vamos falar então dos fatores que vão alterar, né, as condições ali dos elementos do clima. A gente tem alguns fatores e talvez o principal fator que vai condicionar as condições de pressão, temperatura, o regime de ventos e umidade, talvez seja a localização que a gente se encontra no nosso planeta. Mais precisamente a localização latitudinal, ou seja, em que ponto de latitude do nosso planeta a gente se encontra. Isso tem a ver com esse formato esférico do nosso planeta e a forma com que a energia do Sol incide na superfície. A gente vai ver que, vamos imaginar que aqui seja o nosso planeta, estou tentando representar aqui o eixo inclinado, né, de rotação do nosso planeta, e aí a gente vai ver que a energia do Sol vai atingir o planeta em pontos diferentes e com um índice de inclinação diferente. Então a gente vai ver que nesse momento aqui, se eu considero aqui o Sol e aqui o nosso planeta, a gente vai ter o verão no hemisfério sul. Conseguem perceber que o hemisfério sul está mais voltado para o Sol do que o hemisfério norte. Então nesse momento aqui, a gente vai ter os raios solares atingindo o planeta de maneira mais perpendicular, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície do planeta, justamente nesse ponto aqui onde a gente teria o Trópico de Capricórnio. Nessa faixa do planeta é onde a energia do Sol atinge o planeta de maneira menos inclinada. Quando isso acontece, o que acaba tendo o efeito prático disso? A gente vai ter toda a energia do Sol concentrada naquele ponto. Se eu tenho aquela energia atingindo aquela superfície perpendicular, a energia se concentra naquele ponto ali. Conforme eu vou me distanciando dessa região aqui, do Trópico de Capricórnio, eu vou aumentando a inclinação da superfície. Então a superfície vai ficando mais inclinada e aquela mesma quantidade de energia tem que se espalhar por uma área maior. Então, se vocês tiverem curiosidade de fazer essa experiência, se vocês pegarem, por exemplo, uma lanterna que tem um foco direcionado, aquelas lanternas, né, acampamento, escoteiro e tal, você vai iluminar uma superfície, por uma capa de caderno que seja
superfície lisa, né, que a gente possa observar o foco da lanterna, você vai iluminar aquela superfície fazendo um ângulo de 90 graus ali, com a luz da lanterna. Manter essa mão aqui, não pode afastar nem aproximar, mas você simplesmente vai só inclinar essa superfície. O que você vai observar com o foco dessa lanterna? Essa lanterna, conforme a gente vai inclinando essa superfície, tornando essa superfície mais oblíqua, o foco daquela lanterna tem que se espalhar por uma área maior. Ele acaba se espalhando pela capa do caderno com mais amplitude, só que aquela luz ela fica mais fraca, porque é a mesma quantidade de energia tendo que iluminar uma área cada vez maior, né? E conforme eu vou tornando cada vez mais oblíquo, eu ilumino uma área maior, mas eu tenho uma concentração daquela energia luminosa nos pontos mais diluída, vamos dizer assim. Por isso que em regiões polares, onde a energia do planeta passa quase que por cima, quase sem atingir a superfície do planeta, a gente vai ter ali baixas temperaturas. E conforme a gente vai chegando... Então aqui seria, né, no Trópico de Capricórnio. Quando a gente vai ter esse momento, né, porque o planeta gira ao redor do Sol, então quando ele chegar nesse momento aqui, o Sol vai estar atingindo a superfície do planeta de maneira mais perpendicular no Trópico de Câncer, né? E aí a gente vai ter os dois momentos, aí esse aqui a gente chama de solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte. Aqui no caso seria o solstício de verão no hemisfério norte e solstício de inverno no hemisfério sul. E aí a gente vai ter também dois momentos em que a energia do planeta vai atingir a linha do Equador de maneira menos inclinada, de maneira mais perpendicular. São os momentos de equinócio, né? A gente vai ter dois momentos de equinócio, né? A transição ali, né, da primavera para o outono no hemisfério norte, em dois momentos que a gente vai atingir ali o centro do planeta. Então são nessas faixas, são entre essas faixas que a gente acaba tendo a delimitação de uma região intertropical. Essa faixa do planeta que vai, né, do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio é a região do planeta que é mais aquecida, recebe a energia do planeta, a energia do Sol, com menos inclinação, com mais intensidade. Então é nessa região que a gente vai ter ali as maiores temperaturas. A gente vai ter uma faixa intermediária, né, que recebe uma condição, né, de energia do Sol de maneira intermediária, com uma variação maior de temperatura, na faixa que a gente chama ali de subtropical, né, ou uma faixa temperada ao norte e ao sul. E aí a gente vai ter também as zonas polares, os círculos polares, esses sim que ficam boa parte do ano, maior parte do ano, recebendo baixas temperaturas, recebendo baixa energia do Sol e, portanto, baixas temperaturas. Esse aí vai ser o principal fator, né, determinante ali, de temperatura, de pressão, de vento, né, a sua posição geográfica em relação à superfície. Um outro fator importante para a gente entender essa dinâmica atmosférica vai ser justamente ali o fator altitude. A superfície do nosso planeta possui um relevo bastante irregular, a topografia do nosso planeta faz com que a gente tenha áreas de cadeias montanhosas e áreas de menor altitude próximas ao nível do mar. Isso faz então com que a gente tenha todos aqueles elementos do clima variando bastante, né? Então em regiões mais montanhosas a gente vai ter um regime de temperatura, de pressão atmosférica, da umidade do ar, do regime de vento, variando em relação a áreas mais próximas ao nível do mar. Como funciona essa dinâmica de aquecimento da superfície do nosso planeta? Por que regiões de maior altitude acabam sendo mais frias, têm menor temperatura? Isso tem a ver com o processo de aquecimento, como acontece o aquecimento da superfície do nosso planeta. É um aquecimento feito pela radiação emanada do Sol. É um aquecimento que a gente chama de irradiação. A gente tem as três principais formas de troca de energia térmica, né? De troca de calor. Dentro da física talvez vocês aprendam isso com mais detalhe, mas as três principais formas são a condução,
convecção e irradiação. Né? A condução é aquele exemplo, né, do calor sendo transmitido no meio sólido, aquele exemplo que a gente aquece a ponta de uma colher de metal e em pouco tempo a temperatura, o calor ali ele vai se propagar por aquele meio e vai esquentar o cabo da colher, porque o metal é um bom condutor de energia. A gente também tem a convecção, a gente já até falou um pouco daqueles ciclos de convecção que tem lá no interior do nosso planeta, né, que é a troca de energia térmica no meio líquido ou no meio gasoso. Então aquele material derretido, aquele magma, ele circula lá no interior do nosso planeta porque está tendo troca de energia, troca de energia térmica. Né? Isso acontece também nas massas de ar, né? As massas mais aquecidas acabam se deslocando, levam essa temperatura para outros lugares, por aí vai. Isso também é um exemplo que ocorre na circulação marítima, né? Nas correntes marítimas, tem a ver com essa questão ali de diferentes temperaturas, né, dos corpos d'água. Os corpos d'água mais profundos geralmente são mais frios, se deslocam de uma maneira, os que estão mais na superfície, mais quentes, se deslocam de outra maneira. E a gente tem todo um ciclo de trocas de energia. E o outro exemplo é a energia que chega por ondas eletromagnéticas emanadas pelo Sol. Nosso Sol ele emite radiações, e a luz solar é um espectro da radiação do Sol. A gente tem, né, a radiação gama, a radiação ultravioleta, a gente tem outras ondas eletromagnéticas emanadas pelo Sol, além da luz solar. E a luz solar é uma onda eletromagnética que vai atingir a superfície do nosso planeta, e ao atingir uma superfície, ela tem um processo ali de transformação. Essa onda eletromagnética, então, aquece aquela superfície. E ao aquecer a superfície, essa superfície então passa a propagar esse calor. Esse calor, quanto mais a gente tiver partículas em suspensão naquele ar, para que esse calor seja propagado. Então, por isso que regiões próximas ao nível do mar acabam sendo regiões mais quentes, porque ali é uma quantidade de gases, de oxigênio, de gás carbônico, de partículas de água. Todos esses elementos acabam roubando esse calor do solo e fazendo com que a gente tenha a atmosfera sendo aquecida. Já em regiões de maior altitude, vocês já devem ter ouvido falar que são regiões onde o ar está mais rarefeito. Né? Então a quantidade de partículas em suspensão, a quantidade de gases também é muito mais escassa. Então, por isso, a irradiação que acontece ali naquela superfície, ela não consegue se propagar porque não há um meio para que haja essa propagação do calor. Então, por isso que a gente vê, né, naqueles programas onde mostram aquelas excursões para regiões de um relevo mais, né, de maior altitude, aqueles caras que vão subir lá o Monte Everest, eles estão com toda uma preparação, estão com um casaco, está frio, e ao mesmo tempo eles têm que muitas das vezes levar, né, um tanque de oxigênio, porque Monte Everest, por exemplo, são quase 9.000 metros de altitude, então chega lá no ponto, o cara quase não tem oxigênio para o cara respirar. Muitos que tentaram fazer essa travessia sem o equipamento adequado vieram inclusive a falecer. Porque se essa subida for muito rápida, né, a pressão interna do nosso corpo está maior do que a pressão externa. Né? Então o nosso corpo tenta compensar e fazer um equilíbrio da pressão atmosférica. Né? Então outro elemento ali importante dizer que além da temperatura diminuir, a pressão atmosférica também diminui, porque a coluna de ar lá no topo da montanha vai ser muito menor do que a coluna de ar no nível do mar. Né? Isso faz inclusive com que a pressão atmosférica faz inclusive com que a gente tenha uma concentração maior de gases. Né? Então por isso que a gente acaba tendo essa condição de pressão atmosférica, essa condição de temperatura, inclusive de umidade, muito menor em áreas mais elevadas. Né? Vocês já devem ter ouvido falar um estádio de futebol que fica em La Paz, na Bolívia, lá no alto da cordilheira também,
a Cordilheira dos Andes, no caso, e que está a quase 4.000 metros de altitude, né? Então os jogos da seleção da Bolívia são sempre lá, que eles contam com esse fator ali para tentar ganhar os jogos, né? É uma coisa meio bizarra, né? O cara joga o primeiro tempo, no segundo tempo ninguém consegue correr, os caras tocando bola ali. Já os bolivianos, eles acabam até desenvolvendo um número maior de células, as hemácias, né, que fazem essa troca, que transportam oxigênio, né, dos nossos pulmões para as células. A quantidade de hemácias de pessoas que vivem em regiões de mais alta altitude é muito maior, então ele acaba tendo uma capacidade de se oxigenar maior. Inclusive, muitos diziam que os atletas da ex-União Soviética, eles faziam uma espécie de doping natural. Próximo aos Jogos Olímpicos, eles passavam a treinar em regiões de elevada altitude, justamente para condicionar o corpo a uma capacidade de se oxigenar maior, né? E aí a gente tinha esses jogos bizarros lá, onde a seleção jogava bem no primeiro tempo e no segundo tempo os bolivianos vinham com tudo, né? Vou até colocar um videozinho para vocês verem, né? Um jogo que ficou marcado na história, né? Vamos aproveitar aí esses tempos de quarentena para rever os bons tempos da seleção, né? Que saudade, né? Então, que dá um exemplo muito bem ali dessa questão ali da altitude. E agora... Acabou! Brasil! Acabou! Vale um abraço de Zagallo. Se abraçam ele e o Prima. Se abraçam os jogadores no campo. Aí, Zagallo, o Brasil é campeão. Brilha outra vez a estrela do futebol brasileiro, da seleção brasileira. Daí o Zagallo conquistando outro título inédito. Tino Marcos, parabéns a ele. Olá, como é que não? Dá pra falar assim. Ganhamos com dificuldade. Não tínhamos a mesma velocidade. Respira, Zagallo. Respira, Zagallo. Mas tínhamos o coração. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Zagallo, é uma das conquistas, é uma emoção parecida a uma conquista de um título mundial para você? Não, foi sensacional a vitória. Uma vitória lutada, uma vitória no sangue, na raça, na vontade. Daquele que ama o Brasil, não daqueles que repudiam. Há quanto tempo você não se emociona assim, Zagallo? Deixa o Zagallo curtir a sua emoção. Tá muito emocionado o Zagallo, realmente, Galvão. Ronaldinho vem comemorar junto com a torcida. Ronaldinho, o gol do título. O gol do título com gás, com todo o gás para fazer aquele gol do título. Olha, eu tô aguentando nem respirar, né? Falta ar, falta tudo. Acho que valeu todo o sacrifício. Foi um gol importante. Tá aí o que todos nós queríamos. Bom, agora é só comemorar, né? Gurizada, vocês vão ter que me engolir. Engraçado, né? Esse é uma referência para quem é mais antigo. Eu tô ficando velho. Esse jogo eu lembro de ter visto na minha juventude e foi um jogo onde a gente percebe ali toda a dificuldade do ex-treinador da seleção, o Zagallo, em se expressar. Vocês viram ali que a cara dele estava roxa, ele estava quase tendo um ataque ali. Isso era porque ele estava furioso? Também, ele estava meio pistola ali com a mídia, com a cobertura que estavam dando à seleção, mas também é um efeito da altitude que fazia com que ele tivesse uma dificuldade muito grande para respirar. Então ali foi um exemplo que a gente pode destacar ali de como a altitude acaba interferindo, né, na pressão atmosférica, na temperatura e por aí vai. Um outro fator importante que a gente vai destacar agora vai ser o efeito da continentalidade e da maritimidade. Isso está relacionado à proximidade ou à distância de grandes corpos d'água. Então, geralmente, quando a gente está em regiões litorâneas, a gente está próximo de um grande corpo d'água, né? Regiões oceânicas, ou regiões de grandes lagos, ou uma bacia hidrográfica mais expressiva, também acaba conseguindo ter esse efeito ali de uma proximidade com grandes corpos d'água, e a água ela tem algo que a gente chama de um elevado calor específico.
esse calor específico elevado da água faz com que ela absorva a energia térmica lentamente, mas ao mesmo tempo também perca essa energia térmica lentamente. Ela demora a esquentar e ao mesmo tempo demora a esfriar. Isso faz com que a gente não tenha picos de temperatura, né, ao longo do dia, ao longo das estações do ano. Então, regiões mais próximas a grandes corpos d'água são regiões onde a gente tem uma variação de temperatura muito menor do que regiões mais para o interior do continente, geralmente longe de áreas oceânicas, fazendo com que a gente tenha uma maior variação de temperatura entre os dias e as noites e também entre as estações do ano. Então, um exemplo que a gente tem desse efeito é quando a gente compara, por exemplo, cidades do litoral aqui de Florianópolis com cidades do extremo oeste do nosso estado aqui. Isso faz então com que a gente tenha, né, regiões mais litorâneas com uma variação de temperatura muito menor do que regiões no extremo oeste do nosso estado, por exemplo. Então, cidades como São Miguel do Oeste, que está lá no extremo oeste, são cidades que vão ter picos de temperatura mais acentuados, tanto no verão quanto no inverno, né? Tanto de alta temperatura quanto de baixa temperatura. Então, se a gente fosse fazer uma comparação aqui com Florianópolis, significa dizer que no inverno, São Miguel do Oeste é mais frio do que a temperatura aqui de Florianópolis. Agora, no verão, Florianópolis vai ter a temperatura aumentada, mas São Miguel do Oeste vai ter a temperatura maior do que a de Florianópolis, né? Então, geralmente, algumas questões, né, trabalham com essa pegadinha ali de verdadeiro ou falso. Regiões continentais têm temperaturas maiores, tem sempre temperaturas maiores do que regiões litorâneas, verdadeiro ou falso. Isso é falso, porque não é sempre, né? A gente vai ter isso acontecendo no período do verão. O verão vai ser mais quente, mas o inverno vai ser mais frio nas regiões continentais. Nas regiões oceânicas, a gente vai ter essa variação sendo atenuada pela água que faz esse equilíbrio térmico. Beleza? Então, algumas questões também colocam ali, né, dois exemplos de cidades, né? Enfim, uma cidade no litoral e uma cidade, sei lá, Brasília ou Cuiabá, né, que estão em regiões mais no interior do continente. E aí, num determinado período do ano, eles dão, de repente, no verão, qual dessas cidades vão apresentar maior índice de maior temperatura, né, e tal. Aí, né, saber que tem esse efeito da continentalidade. Eles podem jogar, né, com a questão das estações do ano, se é no verão ou se é no inverno. Então, ficar atento a essa questão ali da localização em relação à proximidade ou não de grandes corpos d'água. Um efeito que a gente vê isso de maneira mais cotidiana é quando a gente vai numa praia, né? A gente aqui no litoral vai à praia num dia de verão à noite. Não sei se já fizeram essa experiência, né? O que acaba acontecendo, né? O calor específico da areia acaba sendo um calor específico muito baixo, e o calor específico da água um calor específico elevado. Então, o que acontece? A areia, ela aquece muito rápido e esfria muito rápido. Então, por exemplo, nos primeiros dias de manhã, de uma manhã de verão, a areia já está aquecida. Então, chega meio-dia, a areia já está fervendo. Você bota o pé na areia, a areia já está pelando ali. Você corre, dá um mergulho e a água está gelada. A água, ela demora ainda a se aquecer. Mas aí, ao longo do dia, vai acontecendo aquele aquecimento, lentamente. Quando chega ali 6, 7 horas da noite, no entardecer, o sol começa a se pôr. O que acontece com a areia? Ela rapidamente perde calor, resfria, só que a água, ela vai demorar a perder aquele calor que ela ganhou durante o dia todo. Então, o que acontece? A gente tem aquela sensação de que a água está quente, aquela sensação térmica de que a água está, né, tá quentinha ali, tu dá ali um mergulhinho ali de noite, num dia de verão, a água está quente e a areia está fria. Vamos pensar nessa lógica num ambiente onde não haja basicamente nenhuma
porção de água, um volume de água que consiga fazer esse equilíbrio de temperatura. Uma região desértica. E aí a gente, né, vocês já devem ter ouvido falar que são regiões onde a gente tem os maiores extremos de temperatura. Né? Então, alguns desertos onde a gente vai de temperaturas próximas a 50 graus durante o dia. Né? O recorde, se eu não me engano, um deserto fica na região do Irã, já registrou 71 graus de temperatura. Coisa quase, né, impossível, né, de ter vida ali, né? Quase a água em ebulição, 70 graus de temperatura, e de noite chega a temperaturas próximas de zero. Então vai de 0 a 70 no período de um dia, né? Justamente pela essa ausência completa de água. Tá? Galera, eu vou ficando por aqui, esse vídeo já se estendeu bastante, e eu vou complementar os outros fatores do clima, fatores que são determinantes para alterar ali as condições atmosféricas, numa próxima aula. Nessa próxima aula a gente conclui esse assunto e aí eu também dou alguns exemplos de exercícios que podem cair relacionados a esse tema aí que a gente estudou. Beleza, galera? Grande abraço aí. Espero que vocês consigam aí aproveitar os conteúdos. Qualquer dúvida a gente vai tentando solucionar, vai entrando em contato aí para a gente ter um maior aproveitamento dos